Continuando a coleção dos exercícios da vista, que tem como assunto energia, nós estamos então na questão de número 2. A questão de número 2 tem essa configuração aqui, onde nós temos 4 pontos bem definidos. Um ponto A, um ponto B, um ponto C e aqui embaixo um ponto D. E temos aqui duas alturas também bem definidas, um H maiúsculo e um H minúsculo. Ok? O texto dessa questão de número 2 diz assim: uma bolinha de massa M é abandonada do ponto A. Se ela é abandonada, ela não foi jogada. Então significa que a velocidade que a bolinha tem no ponto A é zero. Ele continua e fala o seguinte: deu uma trilha a uma altura H maiúsculo do solo. Então está aqui, essa é a altura que nós estamos fazendo menção, H maiúsculo. Ele escreve a trajetória A, B, C e D. Ela vai descer, passar pelo ponto B, chegar ao ponto C e chegar até o ponto D, indicado na figura. A bolinha passa pelo ponto mais elevado da trajetória BCD. Aqui, BCD, o ponto mais elevado dessa trajetória está esse aqui, esse ponto C. A uma altura H do solo. Então, esse ponto C em relação ao solo está aqui, olha o tamanho, H minúsculo. Ele continua e fala: com velocidade cujo módulo vale velocidade C igual a 10. Então está aqui, a velocidade que ele está nesse ponto, ele passou aqui com 10 metros por segundo. E segue e atinge o solo no ponto D. Então, essa bolinha vai descer e vai atingir aqui, o ponto B. O ponto D, com essa velocidade que o texto disse aqui, velocidade de D, 20 metros por segundo. Então ele diz: pode-se afirmar que a altura referida no texto vale. Que altura referida no texto? Esse H maiúsculo e esse H minúsculo. A primeira coisa, o texto não fala da existência de atrito. Então, se o texto não fala na existência de atrito, nós vamos considerar que não existe atrito. E se não existe atrito, é porque só existe uma coisa chamada de conservação da energia. Então, como o texto não disse nada sobre a existência do atrito, nós estamos adotando que não exista. E não existindo, nós teremos condição de afirmar que a energia se conserva. E se a energia se conserva, nós podemos dizer que a energia mecânica de um ponto A qualquer vai ser igual à energia mecânica em um outro ponto que eu vou chamar de ponto B qualquer. Nesse caso, ele quer calcular a altura H maiúsculo e também a altura H minúsculo. Se a energia se conserva em todos os pontos, em primeiro momento, eu posso dizer que a energia mecânica deste ponto A seja igual à energia mecânica do ponto D, que está no solo. Então, a energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto D. Aí as perguntas que surgem são: qual é a energia mecânica do ponto A e qual é a energia mecânica do ponto D? A energia mecânica do ponto A, eu ainda não sei qual é o seu valor, mas eu sei que as energias que podem existir lá no ponto A são 3. Energia cinética, energia potencial e energia elástica. E se existir as 3, a soma das 3 é o que nós chamamos de energia mecânica. Mas nesse caso, nós temos que avaliar para ver se existem realmente essas 3 energias. Quando eu olho para o ponto A primeira coisa que foi evidenciada que a energia cinética, que depende da velocidade, não tem. Por quê? Porque o texto sugeriu que a bolinha foi abandonada. E se foi abandonada, quer dizer que a velocidade é zero. E quando a velocidade é zero, significa que não existe a energia cinética. É por isso que eu estou riscando aqui. Não existe. No ponto A, não tem nenhum desenho ou afirmação de que haja uma mola ou de qualquer coisa que se comporte como tal. Logo, no ponto A, também não existe a energia elástica. Por isso que eu estou riscando. No entanto, no ponto A, ele tem uma altura. Justamente a altura que nós queremos encontrar. Então, isso nos faz
pensar que no ponto A existe a energia potencial gravitacional. Então, no ponto A, das três, só existe uma. Qual? A energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica do ponto A tem a configuração da energia potencial gravitacional. No ponto B, aqui embaixo, quais são as energias que podem existir lá? As energias que podem existir lá é energia cinética, energia potencial gravitacional e energia elástica. E a somatória de todas as energias que tem naquele ponto é o que nós chamamos de energia mecânica. No entanto, nós temos que avaliar se no ponto realmente existe todas as três. Ou se existe uma, ou se existe duas. E é isso que vamos fazer agora. O texto diz que está no solo. No ponto D é o solo. Então, se é o solo, é porque não tem altura. E se não tem altura, a energia potencial gravitacional é zero, porque é uma energia que depende da altura. Por isso que eu risquei aqui. No solo, aqui no ponto D, de acordo com a figura, não existe uma mola ou nenhuma outra coisa que se comporte como tal. Logo, aqui nesse ponto não existe energia elástica. É por isso que eu estou riscando. No ponto D só existe que tipo de energia? Só existe a energia cinética deste ponto D. Logo, o que sobrou para a gente como equação? Sobrou que a energia potencial do ponto A vai ser igual à energia cinética do ponto D. Se nós vamos colocar as fórmulas, a energia potencial do ponto A é a massa vezes a gravidade vezes a altura que ele tem do ponto A. A energia cinética do ponto D é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tem massa dos dois lados da igualdade, estou simplificando. O que nos sobra? Gravidade, que nós vamos adotar 10. A altura que ele tem do ponto A, o texto chama de Hzão, H maiúsculo. A velocidade que ele tem no ponto D, o texto fala que é 20, Então ficou 20 ao quadrado e o resultado dividido por 2. O que teremos? Vou botar aqui, a continuação, hein? Está aqui, vou colocar aqui a continuação. Então ficou 10Hzão sendo igual 20 ao quadrado, ficou igual a 400. Dividido por quanto? Por 2. Então, ficou 10Hzão sendo igual a 400 por 2, 200. Como eu quero o Hzão, Hzão vai ser 200 dividido por 10, que vai ser 20 metros. A primeira pergunta está respondida. A altura do ponto A vale 20 metros. A segunda pergunta é esse Hzinho aqui, Esse Hzinho equivale justamente a quê? A altura do ponto C. Então, como existe a conservação em toda a trajetória, nós podemos garantir que a energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica lá no ponto C, porque a conservação da energia é em toda a sua trajetória. Vamos ver quais são as energias que existem no ponto A. Pode existir a energia cinética do ponto A, pode existir a energia potencial do ponto A, pode existir a energia elástica do ponto A. Poder existir é uma coisa, existir é outra diferente. A somatória de todas as energias que existem no ponto A é a que nós chamamos de energia mecânica. Mas como vimos anteriormente, no ponto A, que é aqui, não existe uma mola, então a energia elástica estou jogando fora. Não existe aqui velocidade, então a energia cinética também estou jogando fora. O que existe no ponto A? Só energia potencial gravitacional. Porém, no ponto C, quais são as energias que podem existir lá? Pode existir no ponto C energia cinética do ponto C, pode existir energia potencial no ponto C e pode existir energia elástica no ponto C. Poder existir uma coisa, existir outra. E detalhe, a soma de todas as energias que existem naquele ponto é o que nós chamamos de energia mecânica.
Vamos ver quais são as energias que existem no ponto C? No ponto C, não existe uma mola ou nada que se comporte como tal. Então, no ponto C, a energia elástica, estou jogando fora, estou zerando. No ponto C, tem altura, então a energia potencial gravitacional existe. No ponto C, tem velocidade, então a energia cinética também existe. Logo, podemos garantir, devido à igualdade, que a energia mecânica do ponto A só é a energia potencial do ponto A. E a energia mecânica do ponto C é o somatório da energia cinética do ponto C mais a energia potencial gravitacional do ponto C. Como temos a igualdade, agora chegou a parte de trocar pelas fórmulas. A energia potencial é a massa vezes a gravidade, como é do ponto A, vezes a altura que tem o ponto A. Vai ser igual, no ponto C, a energia cinética é a massa vezes a velocidade que existe no ponto C elevado ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial que tem no ponto C, massa vezes gravidade vezes a altura que tem no ponto C. Observe que a massa está presente nos três termos dessa igualdade, então nós podemos simplificá-las. A gravidade que sobrou vale 10. A altura do ponto A foi a primeira coisa que nós encontramos. A altura do ponto A é justamente o valor do Hzão, que nesse caso vale aqui, ó, 20. Sendo igual, a velocidade do ponto C, o texto afirma quanto vale, ó, 10. Então ficou 10 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Mais a gravidade, que vale 10. E a altura do ponto C é justamente o Czinho que nós queremos encontrar. Aqui, ó. A altura do ponto C é justamente esse Hzinho aqui, ó, que nós queremos tanto encontrar. Então, esse Hzinho é o que nós não sabemos. Continuando a conta, aqui a altura é 20, né? Então, estou corrigindo aqui, ó, 20. 10 vezes 20, 200. Sendo igual, 10 ao quadrado é 100, e 100 dividido por 2 é 50. Mais 10 vezes H. Vou deixar a letra de um lado passar números para o outro. Vai ficar, então, 200 menos 50 é igual ao 10H. Vou botar aqui, ó, o restante da conta. 200 menos 50 é 150. Sendo igual a 10H. Então, o nosso H vai ficar igual a 150 dividido por 10. Esse é o H. E 150 dividido por 10, quanto temos? 15 metros. Esse é o valor do Hzinho que nós queremos encontrar. Então, a nossa resposta tem Hzão 20 e Hzinho 15. Que teria como resposta aí qual letra? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Letra E. A resposta, então, dessa questão seria a letra E. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. Até o nosso próximo encontro.